Oi pessoal, sou o Thiago Glielmi, sou músico aqui de Paranavaí, tenho 29 anos. Eu posso dizer que começou quando eu agendei minha primeira apresentação, né, como músico, assim, que foi lá em 2005, ainda que dentro de colégio, né, na escola, estava na oitava série na época, né, e foi uma doideira, assim, porque existia uma apresentação de final de ano, né, e daí ali na sala. Inclusive nessa sala foi quando eu conheci o William, também artista aqui da cidade, a Marcela Martins, também que depois despontou, né? E desde esse começo, do final de 2005, né, como a gente estava aprendendo a tocar os instrumentos, minha história, vocês vão perceber também com o vídeo do William, que a gente começou junto mesmo na música, assim, aprendendo as coisas e tal. E a gente já desde de sempre começou a compor, sabe, a fazer música, até porque a gente não tinha técnica suficiente para ficar tirando música e, né, não ficava legal, né, no começo, assim, né? Então a gente sempre partiu para esse lado de compor, né? E já em 2006 ali a gente já começou a se reunir para compor e tal, né? Fizemos as apresentações no colégio, assim, no Objetivo, no Nobel. E nessa época, em 2005, era no Intentos ainda, na oitava, né? Então ali, quando eu comecei a fazer aula, eu aprendi guitarra com o Fábio Pianucci, aqui da cidade, né? E ali então você começa a ter contato com outros músicos, ainda que menor de idade, né? Não frequentava bar, casa de show, né? Para ter contato com os músicos da noite. Então o contato começou a surgir dali. Então o Fábio, conheci os caras da banda do Fábio Pianus, que já tocavam aqui na época, né? O Fernando Calho e tal, dessa geração aí, né? Então a gente gravou uma música que chamava Winter on Fire. Inclusive, recentemente a gente recuperou todas as gravações dela e tal, né, as linhas originais de estúdio. E tá nos planos aí em breve lançar também, relançar. Né? E com essa música, a gente gravou com o Fábio, com o Kalil, né, na época foi até bateria eletrônica, ele fazia no teclado, assim, esquema bem legal. E a gente deslumbrado, né, porque não tinha outros contatos, né. E então a gente fez essa gravação e jogou na rádio, meu. Jogou nas. Não lembro qual que foi na época. Acho que é a Kaiowá mesmo, Transamérica, não sei. Esse dado agora eu me confundi, mas. E nesse esquema não tinha internet, né? E Spotify, YouTube, essas coisas. Então a gente jogou na rádio e ficava ligando, pedia pros pais ligar, pros amigos ligar mesmo fixo, né? Ah, queria ouvir Winter on Fire. Essa banda na época chamava 2B, depois virou Use. Ela teve vários nomes ali desde sua formação, mas depois ficou mais tempo chamando Use. Né? As músicas eram em inglês, mas eram todas nossas. E esses dias até a gente foi fazer esse exercício, né, de recuperar as coisas e percebeu que a gente tinha 19 músicas, até catalogamos, assim, gravamos umas guias para mais tarde mexer, né? Então foi um período muito produtivo, assim, nessa questão de se descobrir, né? Se descobrir como músico, como guitarrista, né? E como compositor, porque a gente pirava introduções e tons e coisa e tal, mesmo que com pouco conhecimento, né, teórico, assim, então. E, então a gente gravou essa faixa primeiro aqui em 2007. E daí, o que que acontecia? Principalmente o William, né, que é o William que liderava a banda, vamos dizer assim, né, dava, alfinetava os outros músicos, ficava tentando gerar mais coisas, né. E já o William, principalmente, ele ficava indo muito na Fundação Cultural. Por a gente não ter, igual eu comentei anteriormente, não frequentar bares, casas de shows, né, na época que tinham algumas, né, ópera rock, por exemplo, né, beer bar, a gente não frequentava, isso é menor de idade, né, então nesse ponto a Fundação Cultural, né, a prefeitura foi muito importante pra gente, porque o William ficava levando lá, ficava trocando ideia, na época era o Sidão, né, que veio a falecer esse ano aí, durante a pandemia, né, e o Sidão ficava lá e o William ficava literalmente enchendo o saco dele, assim mesmo, né? Ficava conversando e pedindo, né? Questionando, tentando entender como é que funcionava, né? E realmente aconteceram algumas oportunidades pra gente a partir da Fundação Cultural, né?
E foram eventos como Alegria nos Bairros, né? O pessoal mais antigo aí vai conhecer, então a gente chegou a fazer apresentações por esse projeto. Tocamos na programação do aniversário da cidade, na Praça Pioneiro, já em 2008 isso, né? Tô falando mais por períodos, assim, do que ano a ano, porque eu acho que dá mais... fica mais fácil de entender, né? Então esse período, assim, 2005 a 2008, a gente atuou dessa forma, né? Através da fundação também, da prefeitura, né? A gente participou do encerramento do Fera de 2008, que foi no Noroestão. Antes da Bandeirança ainda, pô, a Bandeirança naquela época eu tava... Até eu lembro que foi a primeira vez que eu toquei num amplificador valvulado, não sabia nem ligar o equipamento. Eles carregavam na turnê deles um painel de LED atrás com umas televisões assim, putz, muito legal mesmo assim, foi bem impactante, sabe, no Orestão lotado. E eu acho, se eu não me engano, até hoje é o maior público para qual eu toquei já, mesmo tendo rodado bastante depois de então, foi esse dia do Fera. E nesse ano também, de 2008, que foi o ano assim que a gente mais teve atividade mesmo, né? Assim, de tocar e tal, que são esses espaços que a fundação criou, né? A gente não chegou a tocar em bar aqui, né, nesse momento. E outras duas oportunidades muito legais, assim, muito importantes que a fundação fez a ponte pra gente foram shows que a gente fez na Casa da Cultura, que a gente batizou de Use All Night. E um deles foi em junho, né, no arquivo ali tem todas as datas certinhas ali. E foi em junho e foi na raça, assim, sabe? Não tinha nenhum pai de ninguém atrás, por trás e tal. Foi uma confiança, assim. E eu lembro até que a Thalise, na época, ajudou a gente com decoração, né? O Adalto também e tal, com som. E a gente fez, cara, foi muito legal. Vendemos os ingressos, assim, na boca a boca, né? Na mão, assim, né? Encontrando as pessoas e lotamos a Casa da Cultura. Ficou a gente pra fora até, foi muito legal, assim. Foi um show nosso, assim, daí não foi um festival, um projeto, assim. Foi literalmente cederam o espaço, né? Rolou um custo, assim, irrisório. Até porque coisa de limpeza, né? E os equipamentos e tal que a gente usou. E foi muito importante. Depois, no final do ano, a gente fez outro também. Aí a gente fez num domingo, Use All Night 2. E também foi legal, a gente alugou o som. Esse a gente já não conseguiu fechar as contas, assim. Gastamos mais do que conseguimos arrecadar, sabe? E também foi muito importante pra gente aprender esse tipo de coisa, né? Porque futuramente, né, eu me envolvi com produzir evento e fazer esse tipo de ponte, né? Vender ingresso, custos e tal. E isso nunca mais saiu da minha cabeça, uma experiência assim, bem legal, sabe? E eu acho que as coisas mais importantes, assim, mais relevantes que a gente fez nesse período, acho que eu falei e de novo, frisando isso, que é a criação de espaço, sabe? Que talvez sejam as coisas que os artistas, né, de todas as áreas da arte e principalmente os que trabalham com criação, né? Com, com música autoral mesmo, é a criação de espaços, né? Para poder mostrar, poder ter acesso ao povo, né? E essas apresentações na praça também, esse do Alegria nos bairros, pô, sensacional. As primeiras vezes que eu toquei na rua mesmo, porque daí não tem filtro, não tem, né, são pessoas aleatórias, pessoas que não te conhecem realmente, então ali do mesmo jeito que a gente entregando alguma coisa, eles estão a fim de receber também. E foi muito importante esses momentos. É, depois, de 2009 para frente, né, em 2009 eu mudei para Maringá e essa banda ela se acabou, sabe? Cada um foi para uma cidade, né? O baterista foi para uma, o baixista foi para outra, o William e eu também. A gente nunca deixou de se falar, mas nesse momento cada um foi fazer outras coisas, né? Eu também já estava mais na onda, entrando, querendo explorar mais meu lado guitarrista solo, né? Então eu entrei muito numa questão de tocar mais Led Zeppelin, Hendrix, né? Fui me descobrir assim
né, começar a criar esse hábito de cantar e tocar. E fiquei lá por Maringá, né? E as únicas apresentações que eu fiz aqui em Paranavaí foram naqueles eventos que tinham do Bizuca, que eram abertos também, assim, né, na garagem da casa dele. E lá eu me apresentei com o Hendrix, né, com a banda que chamava Eco Estático, que foi a banda que eu montei lá em Maringá, né, com os amigos da faculdade. E essa banda, como meus pais sempre moraram aqui, né, e a gente sempre dava um jeito de vir pra cá, ou tocar nesse Bizuca, ou às vezes só fazer um som aqui em casa, né, e era muito legal essa conexão também dos meus amigos aqui em casa, né, aqui na cidade. Eu sempre fui paranavaense, né, nunca fui maringaense, vamos dizer assim, né, foi um período que eu passei lá, né, e a gente sempre vindo pra cá, né, então nesse período, assim, de 2009, 10 e 11 foram coisas bem pontuais, assim, na cidade. Eu fiquei muito mais envolvido, né, comecei a fazer show fora também, né, shows na região e tal, e fui começar a voltar com mais frequência pra cá a partir de 2013, que foi quando aí eu já tinha a banda Montanas Trio, que é a banda que já tem mais tempo e a gente tem mais carreira, assim, formada, assim, sabe? Tem... Só falando rapidamente antes de entrar nessa parte, é uma banda que já tem 3 discos lançados, né? Ela tem 8 anos, é sempre autoral, né? Já tocamos desde o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? Paraná, Santa Catarina, Uruguai, Rio Grande do Sul, né? Muito mais até no estado de São Paulo, né? Mas a gente sempre veio lançar os discos aqui em Paranavaí. Então, e isso é legal também, fazendo o resgate no começo do depoimento, porque quando você sai da cidade e volta, né, as pessoas querem saber assim, o que aconteceu, o que você cresceu, né? Que foi bom sair da cidade ou não, e tal, né? Ter outros contatos. E realmente acaba ocorrendo uma influência, sabe? Pô, o Thiago saiu, lançou um disco, criou uma banda autoral, pô, vamos tocar. E realmente esse movimento aconteceu, né? E, por exemplo, em 2013, 14, já tinha o pessoal do Subversão, né, do Hugo Baldo, que também lançaram os discos, a gente lançou o disco junto, né? E daí começamos também a participar do Fute Rock, né? Que é um evento beneficente. E isso é muito legal também aqui na cidade, assim, porque esse Fute Rock vai longe, né? A gente carrega o nome dele, assim, porque vai publicando, né? Ainda mais de 2010 pra cá, com as redes sociais bem fortes, assim, né? Então você faz as publicações, você posta lá, posta os vídeos das bandas jogando e é legal, é engraçado, né? As pessoas acham graça porque ninguém sabe jogar, né? E é uma desculpa pra ajudar e, e reunir o povo e tocar, né? Porque então no Fute Rock acaba sempre foi tipo 6, 8 bandas, né? E com shows, então eram 8 shows, né? Num dia, né? Em 2013, né? Daí eu já vim participar com o Montanas Trio, né? E foi muito legal também. Conseguimos juntar bastante quilo de alimento, alguns foram quilos de ração também para ajudar os animais, né? E eu participei praticamente de todos os foot rocks assim, tanto com Montanas, depois mais tarde com o Canis, né? Com o Guglielmi Blues também. E a gente vai chegar lá durante o depoimento, né? E então nesse ano comecei a trabalhar mais aqui de novo, né? E em 2014, 15, a gente começou a produzir o outro disco do Montanas Trio, que é o Emancipação, né? E o Montanas tem uma história curiosa com o Paranavaí, porque a gente começou a fazer as primeiras músicas mesmo, assim, e formatar elas na virada de ano de 2012 e 13, num sítio aqui na cidade. Então a gente ficou isolado lá uns 4, 5 dias na virada de ano. E lá a gente gravando caseiramente, assim mesmo, com câmeras, as câmeras que tinham em celulares e coisa e tal. E disso depois veio virar um disco, né? Que eu falei que lançamos em 2013, que é a primeira vez com Montanas Trio, né? E daí viemos tocar no Fute Rock, né? Fizemos uma turnê com ele em Petrópolis, Apucarana, em Londrina e tal. E depois caímos aqui pra Paranavaí. E entrando na turnê com um show do Fute Rock, sabe?
Então foi legal também, né? A gente levou o nome da cidade, assim, para vários locais também. E inclusive mais tarde isso, por isso que é importante todo esse tipo de movimento, porque mais tarde eles foram virar pontes para outras bandas que a gente conheceu por aí virem trocar aqui. É mesmo que porventura uma ou outra não deu certo de vir, né, coisa de datas e programações, pelo menos a conexão foi feita, entendeu? Entra no mapa. Então são bandas que estão passando por aqui, vêm passar em Maringá, já falam, ô, né, e Paranavaí, será que consegue uma data tal? Será que consegue algum tipo de participação, né? E meio que, assim, tentando colocar Paranavaí nesse mapa de bandas autorais, independentes. Porque senão a gente fica muito refém de algum grande evento, como teve o ano passado com Paralamas, né? Ou outras ou coisas mais de tributo, de cover, assim, de bar, né? De barzinho, essa cultura de barzinho, né? Então é legal também esse movimento porque essas bandas que estão compondo, que estão lançando seus discos autorais neste momento, né, as que vão ficar na história também depois, né? É a nossa década, né? E é importante Paranavaí estar como uma das cidades que as bandas querem passar quando vão lançar seus materiais ou vão apresentar seus shows, né? E depois disso, eu fiquei morando fora de Paranavaí, né? Morei em Maringá, depois fiquei um tempo em turnê, né? Em 2015, 2014 ainda, aliás, participamos daquele evento na FATES, né? Que reuniu mais outras bandas e aberto, aquela criançada toda. Esse tipo de coisa é muito legal, assim, também, sabe? De participar, né? Levar o som para as crianças também, né? Porque se a gente que é adulto, às vezes não conhece coisas novas, imagina criança, né? Enfim, participando disso com Montanas Trio. E em 2015, nós lançamos o disco Serviço, o disco Emancipação e viemos lançar aqui também. Viemos lançar numa noite, assim, aleatória do Estúdio Garagem, que nem era bar na época, assim, né? Como é hoje em dia. Mas reunimos lá um pessoal, ou Subversão também, e o Elemento Principal, se não me engano. E fizemos uma noite de lançamento muito legal também, veio bastante gente, né? E as bandas aqui também se coçando, não, vamos fazer também, não, quero fazer turnês, né? Porque nesse ponto a gente já tinha rodado bastante em São Paulo, né, no Uruguai. Então isso é sensacional. Eu cansei de contar essas histórias pros músicos daqui, sabe? Pros artistas daqui. E porque é legal, é possível, sabe? Eu acho que o principal é você. Aquele ditado, né? Que as pessoas não aprendem com conselhos, elas aprendem com exemplos, né? Então, por mais das condições que a gente se envolveu, né? Dos problemas que toda banda tem na estrada e tal, né? São histórias assim que acabam inspirando outros músicos a terem vontade de fazer suas músicas, a terem vontade de lançar suas músicas, terem vontade de fazer turnês, né? E isso acaba surtindo uma influência que a gente pode perceber de uns 5 6 anos para cá na cidade, o tanto de trabalhos autorais que vêm sendo lançados, né? E o próprio FEMUP é um grande incentivador, né, de trabalhos autorais, assim, né, que o festival mais antigo do Brasil, né, então todo mundo valoriza muito o FEMUP aqui. E, e esse tipo de iniciativa tem que ter também das próprias bandas, sabe? De não ficarem também só dependendo de editais ou prefeituras, né? E rolês assim que são mais não ficar dependendo, na verdade, sabe? De criar suas próprias maneiras de trabalhar e não ter medo de lançar seus materiais, sabe? Eu acho que com o Montanas eu consegui fazer um tipo de trabalho nesse sentido também, né? Que não é uma coisa que todo mundo vê, não tá nas publicações do Facebook, né? Não tá na televisão, mas tá na convivência entre os músicos, né? Mas enfim, passando dessa fase também, depois eu voltei a ser muito ativo na cidade porque eu voltei a morar aqui em Paranavaí desde 2016, né? E então, só para vocês entenderem o contexto, né? Em 2015 eu fiquei fazendo bastante turnê com Montanas, assim, viemos fazer alguns shows aqui.
E, e no começo de 2016 o Montanas entrou em hiato. A gente separou a banda na época e eu fui pra Curitiba, na verdade, porque eu namorava uma menina de lá na época e eu fui pra lá. Só que também fazia muito tempo já que eu não visitava aqui minha família e tal, a cidade, e viemos pra cá. Na verdade, quando eu fui pra Curitiba, já depois do hiato do Montanas, eu voltei a trabalhar com o William nas músicas e principalmente na questão de planejamento de lançamento do que viria a ser o Cannes. Então, assim, por uma coincidência até chata do destino, né, quando eu vim visitar meus pais aqui, o meu pai descobriu alguns problemas no rim e eu tive que ficar. Então acabou que como a gente já estava trampando muito lá em Curitiba com essa questão do Cannes, o William também veio para Paranavaí. Então foi uma coisa assim inesperada, uma coisa que veio de surpresa, mas aconteceu. E em 2016, tava muito aquecido aqui na cidade, sabe? Tinha muita banda ensaiando, tinha muita gente se descobrindo na música também, sabe? Foi em 2016 que a gente começou a ter muito contato com o pessoal do Estúdio Garagem, né? Com o Arthur e o Luquinha. Foi em 2016 que eu conheci a Núbia, que a gente veio trabalhar bastante junto também depois de um tempo, né? E fui fortalecer minha amizade com o Hugo também. A gente começou a trocar figurinha, fazer aulas. Ele tentando me ensinar bateria, eu tentando ensinar guitarra pra ele e tal. Então em 2016 a gente lançou o EP do Canis, né? Na época o bar que tocavam as bandas era o Fly, que era no antigo Alquimia, né? Então, nesse momento, as bandas, assim, elas estavam tão unidas, assim, ensaiando, uma ia ver o ensaio da outra, sabe? Rolando participações, e a galera também se sentiu motivada também por chegar o Cannes na cidade, porque já chegou tudo produzido, sabe? O William fez ele todo sozinho, as músicas e tal. Eu participei mais na questão de planejamento e lançamento mesmo, pós-produção, né? E foi massa também pra caramba, a galera curtiu. Eu já tava aqui há uns meses, né? Então eu meio que já fui falando assim, né? Fazendo esse trabalho que a gente não vê. Mas já fui, ó, vai chegar um cara aqui da hora, velho, com um trampo massa, as músicas e tal. O William é maluco de gravações, assim, ele grava tudo sozinho, produz, né, e tal. E ó, esse esquema de produção também dá certo, sabe, gente? Mostrando pras pessoas assim. E depois ele mudou pra cá também, a gente ficou tocando bastante aqui. A gente foi convidado pra tocar na noite de abertura do FEMUP deste ano, né? E a gente tocou no dia 15, junto com 15 de novembro já, né? Junto com o coletivo Três Marias, que era uma banda bem legal que tinha aqui também, bastante músico diferente junto, bastante músico legal, assim. E a gente tocou nesse FEMUP e não foi nem na programação do FEMUP, né? Porque eu acho que a gente vacilou nas inscrições lá e perdeu. E daí a gente participou da noite de abertura da semana do FEMUP, né? E também contou com o Jorge Versilo, né, nesse ano. E foi massa, assim, foi legal. Saíram as matérias no jornal, na TV, né? E isso é importante também, sabe? Esses espaços nas mídias mais abrangentes, né? Valorizando a nossa cidade também, os nossos artistas aqui. Porque Paranavaí, parece que não, mas tem muita gente, sabe? Muita gente, muito músico, muito poeta, muito pessoal da dança, que vai longe também, né? O pessoal da dança aqui, teatro e tal. E foi massa também essa vinda, assim, sabe? Esse retorno pra cidade, assim, porque eu sempre gostei daqui, sabe? Paranavaí não é uma cidade pequena, também não é uma cidade de loucura, de cidade grande. Então é uma cidade que você tem certas liberdades, assim. Eu lembro que nesse período também o pessoal tava fazendo uns encontros na Praça dos Pioneiros, né? E chegava lá e fazia umas jams, né? Rolou essas jams também no Fly, né? E a jam, na verdade, o que que é? É reunião improvisada ali e sem combinar dos músicos, sabe? Então ficava ali, vai Thiago, toca guitarra, toca o bass, ou o William, ou a Nubia, ou...
E o Juninho também tocava bastante, o Hugo Baldo, né? E tava, tinha uma, um clima muito legal e favorável pra isso, sabe? Tipo, as pessoas realmente iam lá, erravam e tal, eles ficavam naquela, todo mundo dando risada, era legal. E aí em 2017, né, deixa eu até ver se não tem. Eu acho que foi mais isso em 2017. Agora em 2017 que aconteceu um movimento muito legal, assim. A gente continuou trampando, trabalhando com o Cannes, né? Lançamos uns vídeos ao vivo, né? E o Montanas também retornou às atividades, então a gente veio tocar aqui de novo algumas vezes, assim, foi muito legal. E em 2017 começou a rolar um movimento, assim, natural, que veio desde essa época de 2016, das bandas ensaiando bastante e se conversando muito, que era o Gara Jam, que era de um bar que tinha ali na Avenida Paraná, Garagem 88. E então todas as terças, assim, um dia nada a ver, sabe? Pra não comprometer o final de semana dos músicos e ser diferente na cidade também, né? Porque é de praxe, sexta, sábado, né? Então era de terça-feira e todos os músicos convidados, chegou até a vir músico de Maringá, músico de Loanda, né? E foram algumas terças-feiras, assim, de muito som, o Marquinhos Diet muito envolvido nesse movimento também. Quem encabeçava, assim, era eu, o Diet, o Bana e o Hugo, sabe? Então ali a gente pelo menos já tinha uma base, né? O batera levava a batera, eu levava meu cubo de guitarra e tal. Então aí já incentivava os músicos, sabe? A gente fez as primeiras assim e ficou. Eu me comprometi, né? Na época era o Luando que tocava o bar. Eu me comprometi, falei, não, cara, toda terça eu venho. Vamos fazer, vamos fazer. E realmente, rolou demais, 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 demais. Músicas de todos os tipos, assim, a galera se envolvendo e naquele clima assim de terça-feira, assim, meio fora de hora. Foi muito legal esse movimento na cidade, cara. Foi muito legal mesmo, assim. Foram várias semanas e meses que depois, o que aconteceu? A gente se envolveu tanto nessa coisa que o próprio dono do bar na época sugeriu pro Tamelini na época, Tamelini, para ele tocar o bar. Falou, não, você não quer fazer um teste aí, ó? Você conhece a rapaziada inteira, todos os músicos e tal. E daí o Tamelini deu a ideia pra mim e pro Diet e a gente topou. Então a gente ficou por um mês aí sendo os barmans mesmo, assim, né? Fazendo, fazendo as compras e todo o esquema de bar, cerveja e minha mãe me ajudou muito nessa época na questão das porções, né? E isso também, aí eu abria todo dia esse bar aí e fizemos shows todos os finais de semana, além dos Garajams, né, de terças. Todo um todo dia da semana era um dia temático assim, né? Então, por exemplo, eu fazia segunda jazz, então ficava só tocando jazz no bar, bar aberto, né? Sem pagar pra entrar, né? Ficava só tocando jazz. Aí na terça era o Garadinho, na quarta era. Eu não lembro se era forró, alguma coisa assim. Não, na sexta era o forró. E até rolaram, acho que duas apresentações de forró lá também, muito legal, assim. Uma vez até teve alguma comida diferente, assim, comidas típicas, assim. E foi legal na cidade também. Pelo menos nesse mês que a gente ficou, a gente azucrinou de verdade, assim. E daí teve show do Domínio Livre lá também, que, nossa, lotou, 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 lotou. E a gente fez esse teste e depois acabou não prosseguindo, sabe? Mas esse movimento aconteceu e ele gerou frutos, sabe? Gerou frutos, porque as pessoas conheceram. Então, por exemplo, no final desse ano, eu comecei a receber mais convite, assim, para fazer cachê aleatório, sabe? Então, por exemplo, aqui em Paranavaí, eu cheguei a tocar em pizzaria, toquei em aniversário, né? Aí com diversos projetos, assim, sem ser o Montanas e tal. E comecei com esse negócio do Google Me Blue, sabe? Pra fazer cachê. Eu até escrevi aqui no meu roteiro, aqui no meu script, que foi o ano que eu virei cachezeiro. Então a Patrícia Borges também, uma artista bem importante aqui na nossa região, começou a me convidar também. E a gente tocou aqui algumas vezes, vim fazer show com o Montanos, né? Com o Canes. E foi mais isso mesmo. A gente começou as atividades do Montanas também.
né? Então, já partindo para 2018, né, foi um ano que até eu não estava trabalhando aqui lá na loja, né, do meu pai, que foi o que fez eu vir para cá de volta, né, em 2016. Então eu fiquei girando bastante, assim, né, na região, tocando, igual eu comentei em coisas, cachês aleatórios, assim, né, tanto aqui na cidade quanto na região, né. Mas o foco na cidade, por exemplo, assim, nesse ano de 2018, eu comecei a produzir junto com o Digo o terceiro, que veio a ser o disco do Montanas Trio, o Serviço Comunitário. Ele foi lançado só em janeiro de 2019, mas toda essa produção dele, pré-produção, né, foi feita aqui em Paranavaí durante 2018. Então também a gente se reunia numa chácara e ficava lá tocando e produzindo, sabe? Algumas vezes a gente chamou as pessoas para irem lá nessa chácara também, tocar com a gente, dar ideia das músicas, né? Trabalhar junto, assim, compartilhar coisas, né? E aconteceram também um evento que eu queria citar, que foi legal em 2018, foi um evento no Sumaré, na Associação ali do Sumaré, que foi um evento aberto, né? Com um almoço grátis para as pessoas e o, juntando quilos de alimentos para animais também. E juntou pra caramba, deu muita gente. Foi um sábado assim, começou desde de manhã. Eu lembro até o show que eu fiz foi com o Guglielmi Blues e nossa, foi o show que eu mais suei na vida, eu acho assim, que tava muito quente mesmo, a gente tocou bem ali meio-dia, 1 hora da tarde assim. E que mais que também aconteceu um foot rock bem legal esse ano que a gente participou. Se eu não me engano, foi ali no Noroestão. Foi muito legal também, envolveu bastante gente, um evento beneficente, assim, sabe? E fiz bastante turnê também com Montanas em 2018, além de fazer os shows aqui, né? Então, já passando para 2019, eu comecei a fazer um projeto quase que mensal lá no Estúdio Garage, que o estúdio abriu como bar daí, que foi muito bom para a cidade também, que foi uma criação de um espaço, né, para as bandas tocarem. O estúdio abriu no final de 2018. Então ali, uma das ideias que eu tive com o Arthur foi de fazer o Guglielmi Blues Convida. E durante 2019 a gente conseguiu trazer alguns nomes do blues para a cidade, sabe? Primeiro que a gente começou a introduzir esse estilo na cidade, assim, porque não existiam, sabe, shows de blues, assim, né? Não tinha onde ver. A gente chegou a tocar também nas calçadas ali do centro, principalmente na frente da banca do Tanaka. A gente pegava a energia deles ou da farmácia ali e montava os equipamentos. E isso é uma coisa que eu falo para todas as bandas fazerem, assim, são esses shows abertos ao público, sabe? Então era praticamente como uma intervenção artística, né? Sábado de manhã, no centro da cidade, tocando um blues, né? Que é isso? Que é solo de guitarra, né? Que é um estilo bem característico. E foi legal, cara. A galera comprou a ideia do blues aqui na cidade, né? E os shows foram, nossa, teve muito show, assim, muito legal mesmo, tanto no foot rock quanto em alguns outros eventos que tiveram e no próprio estúdio, sabe? Então, em 2019, a gente conseguiu trazer nomes como o Décio Caetano, que já foi considerado o maior bluesman da América Latina. Foi muito importante ele ter vindo aqui, pessoal, nossa, adorou mesmo. Consegui trazer a Ariadne Gomes também, que é uma cantora e musicista assim de cunho internacional, sabe? Ela já fez trabalhos em Barcelona, em Portugal. Foi muito importante vir também que a gente fez o show dela junto com uma oficina de canto. Então ela veio, né, no sábado, a gente fez um show muito legal assim, um repertório bem variado. E no domingo teve uma oficina de canto, né, para quem fez as inscrições lá e tal. E foi legal também. Trouxe o Pancho Blues também. O Pancho é um dos bluesmans aqui do Paraná, assim, que tá mais despontando, assim. Foi muito importante ele ter vindo também, o pessoal gostou muito. E também fizemos uma noite muito emblemática no estúdio, que foi o lançamento do disco
do serviço comunitário, sabe? Na ocasião, o Diário do Noroeste fez uma matéria bem legal, né? Foi o Reinaldo que fez essa matéria. Ele, ele tá anexo aí no arquivo também, né? E deu bastante gente, sabe? As pessoas gostaram. Nessa época eu trouxe um baixista de São Paulo para fazer para fazer esse som com a gente e tipo assim, isso é legal porque os músicos aqui da cidade se conhecem. Então quando vem alguém de fora, fica todo mundo prestando atenção, sabe? Fica todo mundo querendo ver algo diferente mesmo, né? E não digo nem nesse lance de santo da casa não faz milagre, porque faz sim, mas de ter contato, né? Trouxe também, numa outra ocasião, o baterista Juan Rodrigues, que hoje está em Curitiba e trabalha com muitos artistas, dá aula lá em conservatório e tudo. E também os músicos de Paranavaí, as pessoas assim, ficaram impressionadas, assim, né? Porque realmente ele é um baterista, assim, de cunho nacional e muito diferente, assim, né? Tocando. Então rolou isso também. Essas coisas, assim, são pequenas coisas, mas elas são importantes para a cidade, sabe? São importantes para a cena da cidade, porque isso tudo gera impulso, né? E gera incentivo para as pessoas também fazerem isso, sabe? Procurarem, saírem da cidade também e trazerem músicos para cá. Né? O movimento natural é você querer sair, mas é importante também você trazer o que você conhece lá fora para cá, para as pessoas terem esse acesso, para as pessoas acreditarem também que isso pode ser feito, deve ser feito, e é muito bom quando acontece os encontros, sabe? Então, no ano passado, além de fazer essa questão do blues na cidade, né? Eu criei o Free Jazz No Fingers, que a gente também se apresentou algumas vezes aqui, até com o trio do Torrente, né? Do Rafael Torrente, o trio dele de jazz classicão, e a gente lá num jazz mais quebradão, muito doido, psicodélico, né? E também foi legal, porque foi uma banda que, tipo assim, a gente tá até em vias de gravar o nosso material bonitinho, assim, né? Em estúdio. Mas foi uma banda que a gente fazia? A gente ia uma vez por semana em estúdio e gravava horas de improviso e músicas. Eu vinha com um riff, eu criava alguma coisa na hora. O Hugo jogava uma linha de bateria que ele estava estudando e a gente gravava em vídeo e depois separava um minuto que a gente achou que era legal e lançava. Então foi um tipo de lançamento, vamos dizer assim, diferente também que a gente fez aqui na cidade, sabe? Então, uma vez por semana a gente lançava um trecho de um minuto. Isso durou por meses também. E aí aconteceram as apresentações e foi um projeto legal também, que as pessoas vinham no estúdio e ficavam olhando assim, tipo, que é isso? O que esses caras estão fazendo, né? Um som bem, nada palatável, né? Difícil, mas tudo tem seus passos, sabe? Tudo faz a diferença em alguma coisa assim. Então eu trabalhei com isso também e uma, uma coisa também, uma situação diferente que eu vivi aqui em Paranavaí em 2019 foi tocar na inauguração de um shopping na cidade, que foi o Shopping Premier. E, cara, um público totalmente diferente também, né? Fizemos blues lá, eu, o Hugo Baldo e o Fernando Bana, né? O Bana também, pô, ultra experiente na cidade e tocar com ele aqui também foi muito diferente pra mim, muito importante, assim, me fez crescer como músico, só de observar ele, assim, né? Para vocês terem noção, eu nunca passei os repertórios pra eles, assim, pro Bani e pro Hugo. Eles confiam plenamente no que eu vou fazer e a gente faz ao vivo. E esse shopping também, porque foi aberto ao público, né? Então ficou um público bem cíclico, assim, a gente tocou umas 3 horas seguidas, né? Bem de frente a um quiosque de chopp, lanches, assim, né? E de frente pra lotérica lá, que foi a Marina a Fênix, né? Contratou a gente. E a gente tocou. Foi engraçado, velho. Achei legal citar, porque são situações que são diferentes mesmo. E uma outra coisa também que a gente fez no ano passado, que foi muito legal, foi tocar vestido de Papai Noel na rua. Então eu peguei uma roupa de Papai Noel que tinha aqui, fui lá na praça também, peguei uma energia da farmácia, ali no calçadão, no centrão,
E daí a gente fez numa sexta-feira à noite. Fizemos numa sexta-feira, vestido de Papai Noel, o Bana com a filha dele também lá, vestido tipo de duende, assim, o Hugo também. E, putz, muito legal, tinha outras, aquele clima já de fim de ano, assim, né, dezembrão, assim. E tinham outros artistas, vendendo ou só animando, né, tinha um mascote da Influx lá que ficou interagindo com a gente sempre, assim. E esse tipo de coisa eu acho muito importante fazer na cidade, sabe? Até esse ano eu tô, como há muitos anos não acontecia, eu tô esperando o Natal justamente para fazer isso de novo, né? E de preferência conseguir levar, juntar com alguns amigos algumas coisas e levar bala, pirulito, essas coisas assim, né? Mas só de a gente estar ali tocando e isso é engraçado, gente. Muita criança pra ver. Muita criança. Então eu sinto que esse é um papel muito importante que a gente pode fazer, que é simples, sabe? E que é introduzir a música, assim, na vida das pessoas de forma como intervenção, né? Porque existe a pessoa que vai lá, ouve no rádio, pessoas que não gostam muito de música, pessoas que ouvem no Spotify, pessoas que usam pendrives, né? E coisa e tal. E até esse assunto eu vou falar agora no ano de 2020, né? E, enfim, esse tipo de participação vale muito a pena. Em 2019 também, só para fechar esse ano, a música do Montanas Trio Mundo Banal foi contemplada no FEMUP e foi muito legal também porque foi o FEMUP que foi na Praça dos Pioneiros, né? Então foi uma estrutura lá bem aberta, chamou mais atenção, né? Porque parece que ainda as pessoas têm aquele lance, é no teatro, né? Parece que é algo muito sofisticado. E na rua, né? Na praça, pô, Praça dos Pioneiros, né? É clássico na cidade, então participar, ser contemplado e a apresentação que a gente fez, que reuniu muitos músicos, acho que foram 9 músicos no palco pra tocar com a gente, com metais e percussão e tudo mais, né? Então foi muito legal. Em 2019, pelo que parece que foi o ano com mais atividades, né? E surgiram outras bandas nesse período também. A gente fez os projetos com o Jabuti, que é do professor Hernandes, né? Que era do Seres. Então a gente fez algumas noites do Jabuti também. Iniciamos o especial Vozes Negras, que a gente chegou a tocar esse ano, em 2020, né? Que é um projeto meio da Núbia, que só contempla no repertório artistas negros, né? Só ou mulheres ou os homens e qualquer gênero que seja negros. Então a gente montou um repertório bem legal, só que é uma coisa assim que você vai colocando, vai colocando, vai colocando e às vezes você até esquece de alguma coisa ou não cabe, né? E com esse projeto Vozes Negras a gente fez algumas apresentações na cidade também, na região, e foi uma das poucas apresentações desse ano, né, de 2020, que teve essa questão da pandemia, né, que ainda a gente está sofrendo. E muito importante uma iniciativa tipo essa desse edital agora e dos editais do Cultura em Casa, que eu também participei, para ajudar os artistas mesmo, sabe? Porque artistas também têm contas, né? E despesas e a nossa própria manutenção do equipamento já não é uma coisa fácil de fazer, né? E sem cachê, sem né, o giro de dinheiro semanal, né? Vai complicando. Então, esse ano de 2020 foi um ano bem complicado, assim, foi um ano de muita reflexão, né? Um ano de muito medo, né? De saber o que vai acontecer. Em muitos lugares, isso já está voltando, né? Ao normal, as apresentações e com alguns cuidados, né? E lembrando que esses cuidados também não dependem só das bandas ou dos bares, mas das pessoas que frequentam, né? Então, a Fundação Cultural criou o Cultura em Casa, né? Foram 3 meses muito legais, assim. Eu participei de dois desses meses, né? Uma das minhas participações no Cultura em Casa aqui de Paranavaí, eu contei e toquei a história do Montanas Trio e seus 3 discos, né? Falei um pouco sobre cada, sobre como foi produzido, como foi gravado, como foi lançado, o que a gente, né, tirou dele, né? E o outro eu fiz
mais ou menos uma retrospectiva com menos detalhes, né, do que eu fiz agora, mas da minha carreira como músico, sabe? Então, foi muito legal que eu pude mostrar tocando, né, além de falar, essas primeiras músicas lá de 2006, 7 e 8, né, da banda Use, e até as músicas que eu fiz, que eu vou lançar esse ano ainda, que está programado para dezembro, meu primeiro disco solo. A pandemia gerou isso também em mim, que foi recuperar todas essas músicas que eu compus e não mandei nem pro Montanas Trio, nem pro meu outro projeto de outras bandas, né? E então, no Cultura em Casa eu mostrei duas só, mas vão ser lançadas 9, né? E nesse segundo Cultura em Casa eu fiz isso, né? Essa linha do tempo, né? Com todos os trabalhos que eu fiz e participei desde aquele desde esse momento, né, que a gente começou as primeiras músicas. E legal também, eu acho legal citar que eu participei de algumas gravações aqui, alguns shows com artistas de Paranavaí que são muito considerados, assim, que são, por exemplo, Marquinhos Diet, a gente chegou a tocar algumas vezes junto, e eu gravei uma música com o João Henrique também, gravei a guitarra com ele, acho que até o Rafael também participou, o Bana, montamos um time legal, o Andrei, que é um músico da cidade também, guitarrista da outra geração atrás da minha. A gente fez alguns shows juntos também de blues, assim, só violão, né? Além de tocar em estúdio, tocamos em alguns aniversários também, inaugurações, assim. Foi uma parada bem legal também. Se envolver com esses músicos da outra geração da cidade, sabe? Porque é muita história, né? A gente toca e depois começa a conversar e você entende por que, que as coisas estão assim hoje, né? Por que, que existem as bandas hoje, os artistas hoje, né? E uma outra coisa que eu poderia citar de 2020, né, além dessas questões das músicas, né, que eu fui fazendo e das participações no Cultura, que foi o Cozinha do Rock, sabe? O Cozinha do Rock foi um programa que até acabou semana passada, mas foram umas 23 semanas com 19 programas semanais. E convidei artistas da cidade aqui também, como o 43U, né? E foi legal porque eram lives semanais, né? E falando de tudo, falando de música, né? O artista convidado ele tinha que fazer uma receita, cozinhar na hora, assim. Um programa de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos. Alguns passaram bastante tempo. E a gente foi muito legal para conversar, sabe? Conversar sobre isso e perguntar como que esses artistas também estavam se virando na pandemia. E nisso de um programa para o outro, a gente percebia que as pessoas iam assistindo e tirando ideias também, né? Tirando suas conclusões, aceitando outras formas de pensar e de se manter durante a pandemia, né? Então foi um programa que eu fiz daqui da cidade também, né? Teve bastante público daqui, bastante audiência, porque ele, além da live, depois foi lançado, tem alguns para lançar ainda. Os programas editados, né, no YouTube, e também ele foi transmitido na Rádio Baixada Santista, todas as terças ao meio-dia, né? Então foi importante também esse, esse programa que eu fiz esse ano, né? E então, como eu comentei, deu bastante público de Paranavaí por eu estar aqui, né? E você acaba divulgando, né, o próprio algoritmo das redes sociais, elas acabam levando para as pessoas próximas aqui, né? Pessoas que eu tenho mais contato, né? Então, eu acho que é isso. Eu achei que ia dar uma meia hora, mas já está em 52 minutos. E essa foi a minha trajetória histórico-cultural em Paranavaí. Valeu, gente. Obrigado.